Pois bem, então tá lá a briga. A Alemanha invadiu o norte da França e tá todo mundo travado ali nas trincheiras no norte da França. Ali é o principal conflito do norte da França. O que acontece? Vocês lembram que eram os aliados da Alemanha, né? A Áustria-Hungria e a Itália faziam parte da Tríplice Aliança. Tinha o Império Turco-Otomano também, mas o Império Turco-Otomano não fazia parte da Tríplice Aliança oficialmente, mas ajudou, tava lá. Só que a Áustria tava muito frágil. A Áustria já não tinha o mesmo poder de outras épocas, os territórios do Império Austríaco estavam reivindicando independência, a indústria austríaca não era tão desenvolvida, então a Áustria era bem frágil. Como a Áustria era bem frágil, quem atacava a Áustria ganhava. Então a Áustria não conseguia ajudar muito a Alemanha porque ela mal conseguia se defender dos inimigos, quanto mais invadir a França, por exemplo. Então o primeiro aliado da Alemanha já era. Aí o outro aliado, então o Império Turco-Otomano, vamos lá turcos, vamos lutar com a gente. Só que o Império Turco-Otomano, como a gente viu no vídeo anterior, era o homem doente da Europa, pior do que a Áustria. Ele não estava conseguindo nem segurar os seus territórios que estavam virando independentes sozinhos, quanto mais se defender de um ataque de uma Rússia, de uma Inglaterra, de uma França. Então o Império Turco-Otomano também não estava conseguindo se defender, quanto mais ajudar a Alemanha. Pois bem, tem a Itália. Poxa, a Itália, a Tríplice Aliança. A Itália fez aliança com a gente porque a Itália quer colônias, igual nós. Então se a gente vencer a guerra, a gente faz um acordo com a Itália pra gente tomar as colônias da Inglaterra e da França e aumentar o nosso império colonial. A Itália é igual a gente, ela se unificou há pouco tempo. A Itália tem um nacionalismo parecido com o nosso da Alemanha, então, poxa, e a Itália tem uma indústria legal. Ali no norte da Itália, região de Turim, de Milão, tem uma indústria potente, uma indústria em crescimento. Então a Itália vai muito ajudar a gente, e a Itália ali faz fronteira com a França, ela vai invadir o sul da França, a gente da Alemanha invade o norte, a gente acaba com a França. Vocês lembram do vídeo anterior que eu disse que a Itália não tinha, na verdade, problema com ninguém? Ela não tinha nenhuma grande rivalidade com nenhum outro país. Inclusive naquela charge, ela tá todo mundo apontando o dedo pro outro e a Itália tá ali de bracinho cruzado. Me inclua fora dessa, não tenho nada a ver com isso. Pois bem, em 1916, 2 anos depois que a guerra começou, a Itália tá lá, manda uns soldados pra ajudar a Alemanha, participar da guerra, tal, mas nada muito assim intenso. E a Alemanha tá lá, vamos Itália, vamos, tá, pega uns soldados aí, toma as armas, te dou apoio moral. A Itália tá lá. Em 1916, a França e a Inglaterra chegaram pra Itália e falaram o seguinte: Itália, por que você tá na guerra? E a Itália falou: porque eu quero colônias na África. Aí a França e a Inglaterra disseram o seguinte: tá, se a gente te der umas colônias na África, você muda de lado na guerra? Você luta contra a Alemanha do nosso lado? Que é o que você quer, né? Você quer território? Você muda de lado? A Itália falou: me parece uma boa. Acho que vocês estão em maioria, né? Acho que vocês vão ganhar. Então eu fico do lado de vocês, vocês me dão umas colônias. Fechou? Fechou. Então em 1916 a Itália muda de lado. Então a Alemanha tem 2 aliados que não servem pra nada, que são a Áustria, a Hungria e o Império Turco-Otomano, e um aliado traíra, que mudou de lado no meio da guerra. Então a Alemanha tá sozinha. Pra não dizer que a Alemanha tá completamente sozinha, nos Balcãs tinha um país lutando do lado da Alemanha, do Império Turco-Otomano e da Áustria-Hungria: a Bulgária. Só que a Bulgária não valia nada na guerra. A Bulgária era um país muito pequeno, muito pobre, sem uma grande indústria, sem um grande exército. Então a Bulgária tava lá mais dando apoio moral do que propriamente lutando. Então a Alemanha tava sozinha na guerra. A Alemanha tava sozinha. Mas o que é mais impressionante, e além de estar sozinha, lembram? A Alemanha é potência central. O Império Russo tá de um lado, a França e a Inglaterra estão do outro. Ela tá cercada, sozinha, lutando dos 2 lados, em 2 fronteiras. E o que é mais impressionante, ainda assim, a guerra estava empatada. A Alemanha lutando sozinha contra todas as grandes potências da Europa, estava empatando a guerra. Isso é muito significativo. E isso vai explicar muito do desfecho da Primeira Guerra Mundial, que vocês vão ver mais adiante. Pois bem, enquanto a Alemanha está lutando praticamente sozinha, a Inglaterra e a França conseguiram reunir quase que o mundo inteiro para lutar do lado delas. Então elas receberam apoio, né, além da Tríplice Entente, que é a Inglaterra, a França e a Rússia, elas receberam apoio do Japão, que era uma nova potência industrial que está crescendo, receberam apoio da Bélgica, que foi invadida pela Alemanha. Os alemães falaram: vocês invadiram a gente? Nada a ver isso aí, então vamos lutar contra vocês. Receberam apoio de vários territórios dos Balcãs, receberam apoio da Sérvia, receberam apoio de Montenegro, que eram novos países dos Balcãs. Então, eles tiveram apoio de quase todo mundo. Os países da América ainda não estão envolvidos, tá? Estados Unidos ainda não entrou, tal, mas eles receberam apoio de um monte de gente. Então, assim, e inclusive países como o Japão, que estava com a indústria em crescimento. Então, a Tríplice Entente tinha tudo para trucidar a Alemanha. Mas mesmo assim, a Alemanha estava conseguindo empatar a guerra. Tava quase todo mundo contra a Alemanha e a Alemanha tá lá forte. Não retrocede, não consegue avançar na França, mas também não retrocede. Não consegue avançar na Rússia, mas também não retrocede. Então, tá empatada a guerra. A guerra não se resolve. A Tríplice Entente também ficou conhecida como aliados, né? Os aliados. E aí vem um momento chave da guerra, que é o ano de 1917. Em 1917, a Alemanha, mesmo lutando sozinha contra o mundo inteiro, tá equilibrando a guerra. E aí, em 1917, a Rússia passa por um problema
interno, chamado Revolução Russa, que é tema de uma outra aula nossa. Nesse contexto, a gente não vai falar da Revolução Russa, mas você só tem que saber que a Rússia estava lá com problemas internos, acontece a Revolução Russa e a Rússia sai da guerra. Por que a Rússia sai da guerra, etc? Quando a gente estudar a Revolução Russa, vocês vão entender. Mas a Rússia falou, gente, já deu por hoje, minha mãe me chamou, vou precisar voltar para casa. Até mais. A Rússia saiu da guerra. Nessa hora, a Alemanha, perceba, a Alemanha lutava de um lado contra a Rússia, do outro contra o resto do mundo. Saiu a Rússia desse lado, dá para pegar todos os soldados que estão desse lado e ir para cima da França. Então, por um instante, por um curto momento, a Alemanha teve chance real de ganhar a Primeira Guerra. Mesmo lutando sozinha contra todo mundo, por um instante ela teve chance real de ganhar a guerra. Só que a Alemanha cometeu um erro estratégico. Em batalhas, submarinos alemães atacaram navios americanos. E aí os Estados Unidos, que até 1917 estava neutro na guerra, não queria arrumar problema nem com um lado nem com o outro, porque vai que eu entro de um lado, esse lado perde, aí eu vou ter um inimigo poderoso. Os Estados Unidos, quando são atacados pelos alemães, resolvem entrar na guerra do lado da Inglaterra. E quando os Estados Unidos entram na guerra, a guerra desequilibra. E aí vem um ponto que é muito interessante, que é como os norte-americanos contam a Primeira Guerra Mundial. Os norte-americanos dizem o seguinte: a guerra estava equilibrada. Quando a gente entrou, o nosso lado ganhou. Então nós ganhamos a guerra. A gente decidiu a guerra. Fomos nós que ganhamos. Por um lado, a gente pode até pensar que sim, porque os Estados Unidos entraram na guerra assim. Era uma indústria em expansão. De 1914 a 1917, a Europa já estava destruída. As economias dos países estavam arrasadas, as indústrias arrasadas, falta de alimentos, recursos escassos. Os Estados Unidos estavam de boa, porque não teve guerra dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam vivendo normalmente. A guerra estava acontecendo na Europa, na África, na Ásia, na América, tudo de boa. Então os Estados Unidos tinham seus recursos normais, sua indústria em pleno crescimento, sua população tranquila, seu exército descansado e preparado, com grandes contingentes. Quando os Estados Unidos entram na guerra, a guerra desequilibra. Aí a Alemanha, que estava lutando praticamente sozinha contra o resto do mundo, quando entra os Estados Unidos, a balança pesa para o lado contrário ao da Alemanha. Então assim, mas não é que os Estados Unidos eram tão fortes que derrotaram a Alemanha poderosa. É que estava todo mundo contra a Alemanha. Todo mundo contra a Alemanha estava equilibrado. Entrou mais um, e mais um pesado, mais um com força, aí desequilibrou e os Estados Unidos ganharam. Então não é que os Estados Unidos ganharam a guerra, que os Estados Unidos decidiram a guerra. É que quando os Estados Unidos entraram, a balança pesou pro lado dos aliados, pro lado da Entente. E aí a Alemanha não tinha condições de lutar contra todo mundo que estava e mais os Estados Unidos. E aí os aliados, né, a Tríplice Entente vai vencer. Mas até hoje, nos Estados Unidos, eles contam que eles ganharam a Primeira Guerra Mundial. Eles falam, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, a gente entrou e ganhou. Então, nós ganhamos a guerra. Bom, é assim que os norte-americanos contam a Primeira Guerra Mundial. E aí vem, agora a gente vai começar a falar sobre como essa guerra acabou, que é muito interessante. A Primeira Guerra Mundial, ela não acaba assim, teve uma batalha que alguém ganhou e o outro se rendeu e tal. Não. A guerra, ela parou. Como assim ela parou? Aqui do lado, né, essa imagem aqui do vídeo, eu coloquei pra vocês a capa de um filme que chama Feliz Natal. Não é um filme muito fácil de achar, mas se vocês conseguirem encontrar, eu recomendo muito que vocês assistam. A capa do filme ali embaixo e a imagem de cima tem 3 oficiais da guerra. O que tem a roupa mais bonitinha aí, com as faixas em X, é um oficial francês. O do meio é um oficial alemão. E na capa do filme ele tá do lado direito, na imagem de cima ele tá do lado esquerdo com cachimbo, que tem um chapéuzinho com um xadrezinho. Ele é um oficial escocês. A Escócia faz parte do Reino Unido, né? Então é do lado inglês, digamos. Esse filme, ele conta a história de um grupo de soldados que está em trincheiras no norte da França. E assim, são 3 frontes de trincheiras, 3 fileiras de trincheiras. Tem uma fileira de trincheiras com soldados franceses, uma fileira de trincheiras com soldados escoceses, portanto são aliados da França, e uma fileira de trincheiras com soldados alemães. E aquela situação que a gente analisou agora há pouco. Não conseguem avançar. Estão ali há semanas. Chega o inverno, no hemisfério norte o inverno é no final do ano, em dezembro, chega o inverno, tá muito frio e eles estão lá resistindo, lutando. Só que assim, ninguém avança. E eles estão há vários dias parados, porque assim, eles não conseguem avançar e eles assim, não vou arriscar de mandar os meus soldados para tentar tomar aquela trincheira, porque eu vou perder. Então eles estão lá um olhando pro outro, assim, há vários dias. E aí chega o Natal. Chega o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E aí os soldados das trincheiras falam pros seus oficiais: vamos fazer uma pausa para comemorar o Natal? Pede pros caras dos inimigos lá, pros caras do outro lado, pra eles não atacarem a gente, pra gente celebrar o Natal. Em todas as trincheiras, fazem os mesmos pedidos. E aí eles levantam a bandeirinha branca, né, que é o sinal de em paz, né, pra ninguém atira. Aí os oficiais saem das trincheiras e fazem uma reunião. Vamos fazer um cessar-fogo
fogo só pra gente comemorar o Natal? Ninguém ataca ninguém, a gente celebra o Natal e depois a gente volta pra guerra? Ok, vamos celebrar o Natal. Nisso, os soldados das trincheiras se sentem seguros e saem da trincheira. E aí, primeiro os escoceses e franceses, que eram aliados, mas depois também os alemães se juntam. E eles começam a conversar entre eles comem juntos, eles têm um padre entre os soldados, tem um padre, ele celebra a missa, aí todos que são, né, católicos, tanto alemães quanto escoceses quanto franceses participam da missa juntos, aí tem um lá que canta, então ele canta umas músicas de Natal e todo mundo celebra junto, aí no dia seguinte eles jogam futebol juntos e celebram o Natal e tranquilos. E aí eles voltam para as trincheiras. Quando eles voltam para as trincheiras, eles pensam, cara, o alemão pensa, caramba, aquele escocês ali é muito gente boa, o cara é mó legal, eu não tenho coragem de dar um tiro nele. Aí o francês tá na outra trincheira, olha pro alemão e fala, cara, aquele alemão, ele é muito gente boa, ele tem a mesma profissão que eu, cara, depois da guerra eu quero até ir visitar ele na casa dele porque ele é muito gente boa, eu não vou matar ele. Tem uma cena do filme que é muito legal, que é o oficial alemão e o oficial francês, esses aí em cima que estão do lado direito, que eles conversam, e aí o alemão fala assim, você mora em Paris? Ele fala, eu moro em Paris. Eu já fui muitas vezes a Paris, é uma cidade muito bonita. Onde você ficou hospedado? Eu fiquei hospedado no lugar tal. É bem perto de onde eu moro. Quando você for a Paris, você pode visitar minha casa. Ele, não, realmente, eu vou com a minha esposa muito a Paris. Aí, não, vocês vão, a gente janta juntos, assim, são oficiais de exércitos inimigos que estão fazendo amizade. Então chega uma hora que os próprios soldados percebem que essa guerra não faz muito sentido. Que todo aquele sentimento nacionalista de eu sou superior e vou matar o inimigo. Cara, o cara que tá ali do outro lado, ele é igual a mim. Ele só usa uma roupa diferente e fala outra língua. Mas ele é gente boa, ele é trabalhador que nem eu, ele tem esposa, tem filhos, ele gosta de música, ele joga futebol, ele é que nem eu. Eu não vou atirar naquele cara. E aí esse filme mostra, e esse filme é baseado em fatos reais. Então esse filme mostra como, no final da guerra, os próprios soldados já desistiram da guerra. E aí começa a ser cada vez mais comum as deserções. O soldado que larga tudo e fala, cara, eu não vou mais lutar, eu vou embora. Vira as costas e vai embora. Chega um momento que as trincheiras começam a esvaziar porque os soldados decidem parar de lutar. A própria população, os próprios soldados querem acabar com a guerra, porque a guerra já tá durando tempo demais e não tá servindo pra nada. Então as populações dos países começam a se revoltar, a pressionar os governos, os soldados começam a desertar, muitos oficiais começam a desertar, dispensam seus soldados, muitos soldados se recusam a cumprir ordens de ataque, então a guerra vai enfraquecendo. Só que nesse contexto, claro, tem alguns frontes, tem alguns lugares em que as batalhas avançam, e aí a Tríplice Entente consegue finalmente empurrar os alemães para fora do território francês e invadir o território alemão. Quando o território alemão é invadido, o imperador alemão renuncia ao trono. Ele entrega o cargo. Quando ele entrega o cargo, percebendo que ele não ia vencendo, ele entrega o cargo, em 1918. Quando o imperador entrega o cargo, a Alemanha proclama a república. A Alemanha deixa de ser um império e vira uma república. E esse governo que assume com a república, imediatamente declara um cessar-fogo. Ele encerra a guerra, esse governo republicano. Então o governante alemão que defendia a guerra sai, assume um novo governo republicano, democraticamente eleito, pelo menos na teoria representante do povo. Esse governo encerra a guerra. Fala, não, paramos de lutar. A gente não vai lutar mais. E aí termina a Primeira Guerra Mundial. Então percebam que não foi bem uma vitória ou uma derrota na guerra. Foi uma desistência. Foi, gente, vamos parar de lutar porque não tá resolvendo. E aí, o que a Primeira Guerra Mundial causa? Primeiro, na Europa, durante 3 anos e meio, toda a economia estava voltada para a guerra. Então tá faltando alimento, tá faltando matéria-prima para a indústria, inflação altíssima, falta tecido, porque a produção de tecidos estava sendo direcionada para fazer uniforme para os soldados. Falta tudo na Europa. A economia da Europa está destruída. As cidades estão destruídas, as fábricas estão destruídas, as plantações estão destruídas. A economia da Europa está destruída. A Europa está fraca. Quem está forte? Com a indústria novinha em folha, pronta para abastecer o mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tiveram nenhum prejuízo com a guerra. Os Estados Unidos entraram só no final. Poucas mortes de soldados americanos. Comparados aos europeus, poucas mortes de soldados americanos. Nenhuma destruição no território americano. A economia norte-americana está pronta para substituir a indústria europeia. Então, tudo que a Europa precisa, logo após a Primeira Guerra Mundial, vai vir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro e vão cobrar juros, vão ganhar dinheiro com isso. Os Estados Unidos vão vender produtos industriais para a Europa, os Estados Unidos vão fornecer o que a Europa precisa. Então agora, os Estados Unidos, a partir desse momento, tornam a maior economia do mundo, porque eles vão ocupar o lugar que antes era da Europa. Eles vão abastecer a Europa, vão abastecer as colônias europeias, vão abastecer as áreas de influência da Europa. Então os Estados Unidos agora têm o mundo inteiro como mercado consumidor, porque a Europa precisa se reconstruir. Então, o resultado da Primeira Guerra Mundial é um declínio da Europa de todos, tanto dos vencedores quanto da Alemanha derrotada, que foi a grande derrotada. Todo mundo entrou em declínio. Mesmo quem ganhou a guerra saiu perdendo. E os Estados Unidos, agora, são a grande potência industrial do mundo. E outro efeito muito interessante da Primeira
Guerra Mundial é o papel que as mulheres exercem na sociedade. Com todos os homens, ou praticamente todos os homens envolvidos na guerra, principalmente como soldados, a economia, a indústria, o dia a dia não pode parar. Então as mulheres são chamadas a exercer funções que antes eram exclusivas dos homens. A gente está vendo aí, por exemplo, mulheres policiais. Antes era uma coisa exclusiva de homens, mas com os homens na guerra, mulheres se tornam policiais. Mulheres se tornam trabalhadoras nas fábricas, mulheres passam a ocupar posições na agricultura que antes eram só homens que faziam, mulheres passam a ocupar posições de comando. As mulheres ocupam lugares que antes eram dos homens durante a Primeira Guerra Mundial. E como os homens estão lutando na guerra, quem sustenta a família é a mulher que fica. Então a mulher se torna arrimo de família durante a Primeira Guerra Mundial. Ela é a chefe da casa, ela que sustenta os filhos, porque o marido está na guerra lutando. E muitas vezes o marido nem volta. Além dessas funções das pessoas que ficam, né, das que não vão pra guerra, tem mulheres que sim vão pra guerra, mas não como soldados. Ainda não era permitido que mulheres atuassem como soldados. Mas muitas mulheres se alistam no exército como enfermeiras e vão ser as enfermeiras dos hospitais de campanha nas guerras. As mulheres vão ser as enfermeiras que vão cuidar dos feridos nas trincheiras. Então as mulheres passam a ocupar posições importantes na sociedade. E isso causa uma série de transformações, percebam. As mulheres que trabalham no campo, por exemplo, passam a usar o cabelo mais curto para não atrapalhar o trabalho. Passam a exercer funções que antes eram consideradas masculinas. Nas fábricas, não dá para usar vestido numa fábrica de motores. Então as mulheres começam a usar calças. As mulheres começam a usar calças porque elas trabalham em funções que o vestido não era adequado. E aí a calça passa a ser uma roupa não apenas masculina, também feminina. Então aqui a gente tem mulheres, essas mulheres estão trabalhando numa fábrica de munição. E aqui uma outra trabalhando numa fábrica de bombas, né? Essa tem uns filmes não, uns desenhos animados do Pernalonga que ele brinca com isso, que é uma função muito interessante aqui, que é, aqui tá a bomba, né, que vai ser lançada. Você tem que encher ela de pólvora, depois você martela ela, né, o pino, você martela pra fechar. E aí tem muitos desenhos animados que brincam com isso, né, que a pessoa martela errado e explode. Era bem perigoso isso aqui, vocês pararem pra pensar, né, você martelar uma bomba, mas enfim, era assim que era feito. Então as mulheres, elas trabalham na indústria e inclusive participando do esforço de guerra, trabalhando fabricando munições. Então as mulheres passam a ocupar o mercado de trabalho, elas saem de casa e se tornam protagonistas na economia durante a Primeira Guerra. Então aqui, né, os hospitais de campanha na imagem de cima e um grupo de enfermeiras embaixo, né. A roupa dessas enfermeiras lembra muito roupa de freira, né, era bem parecido. As enfermeiras da Idade Média, da Idade Moderna, eram de fato freiras, né, por isso que o uniforme de enfermeira dessa época lembra uma roupa de freira. Mas enfim, elas também participavam na guerra ativamente como enfermeiras. E só que também é interessante o seguinte, quando os homens voltam da guerra, as mulheres teriam que voltar para casa e ocupar suas funções antigas. Mas aí muitas mulheres vão dizer, não, pera, a gente saiu, a gente participou do esforço de guerra, a gente é capaz de trabalhar fora. E aí o movimento feminista vai ter um crescimento muito grande, porque as mulheres falaram, poxa, a gente mostrou que é capaz, então a gente quer continuar fazendo. E aí a partir daí, em vários países, as mulheres vão começar a conquistar o direito de voto, vão começar a conquistar o direito de trabalhar em funções que antes eram exclusivas de homens, vão conquistar o direito de usar o cabelo mais curto e usar calça no lugar da saia ou do vestido, enfim. Uma série de mudanças vai acontecer para as mulheres com o final da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouco dos efeitos trágicos, né, da Primeira Guerra Mundial. O sofrimento da população. Imagina você, soldado que passou 3 anos lutando na guerra, volta para casa e encontra sua rua assim, como tá nessa foto. Então as pessoas passaram a sofrer na Europa durante a guerra e nos primeiros anos após a guerra. Racionamento de comida, racionamento de água, racionamento de energia, de eletricidade, de combustíveis, de carvão, não tem muito, então tem que ser racionado, é uma quantidade específica para cada um. Falta alimentos, tem crises de fome, a fome se torna um problema muito sério na Europa. Aumento da jornada de trabalho, para reconstruir a economia, para reconstruir as cidades, reconstruir as fábricas, os trabalhadores têm que trabalhar mais, ganhando a mesma coisa, porque os patrões não têm como pagar mais, porque a economia está destruída, ganhando a mesma coisa ou até ganhando menos. Então o soldado volta com todos os traumas, chega em casa, encontra a casa dele desse jeito, chega na fábrica que ele trabalhava, a fábrica tá desse jeito também, ele tem que reconstruir a fábrica, ganhar a mesma coisa, ter o salário atrasado, ganhar menos. A Europa tem uma grande inflação, né? Tudo fica mais caro, porque falta produtos. E a Europa tem muitas perdas materiais e perdas humanas, morre muita gente. Então você tem um problema também pro mercado de trabalho. Você tem menos trabalhador disponível, pelo simples fato de que morreram na guerra. A Europa tem um imenso prejuízo com a guerra, um imenso prejuízo. Por outro lado, queria analisar com vocês a propaganda da Primeira Guerra Mundial. Então tem todos aqueles problemas. Mas a propaganda, ela tinha o objetivo de manter os soldados e a população animados. Vamos lá, gente. Força, a gente vai ganhar essa guerra, a gente vai passar por isso. Porque assim, a realidade era desoladora. Então a propaganda tinha que ser animadora. Então nos Estados Unidos surge a figura do Tio Sam. Já no final da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos entram depois, surge a figura do Tio Sam. O Tio Sam, ele é um símbolo, né, dos Estados Unidos, ele representa os Estados Unidos. E esse cartaz famoso dele apontando, falando, eu quero você no exército dos Estados Unidos. Procure ali
seria a estação de recrutamento mais próxima. Então eu quero você, tipo, você é o cara que vai decidir essa guerra, eu quero você. E o menos conhecido, mas igualmente importante, o Briton. O Briton é o tio Sam inglês, que ele fala aqui pros ingleses, né? O seu país precisa de você, your country needs you. Seu país precisa de você. Então, para animar as pessoas, vamos jovem, se aliste, que é a propaganda do exército brasileiro, era por aí. Vamos jovem, se aliste, o país precisa de você, vamos lá, força, ânimo, é você que vai decidir essa guerra, você que vai vencer pra gente. Isso tinha nos Estados Unidos, isso tinha na Inglaterra, isso tinha na Alemanha, isso tinha na França, isso tinha em todos os países envolvidos na guerra. Não só nos países, né, europeus, mas também nas colônias, né. Aqui um outro cartaz, esse cartaz britânico, ali os soldados no fundo, aí tem aqui um tiozinho representando a Grã-Bretanha, né, com a bandeira da Grã-Bretanha no colete, perguntando quem vai desistir, quem não vai se alistar, né, who's absent, quem vai faltar? Vai ser você? Assim, tá todo mundo se alistando, tá todo mundo ajudando na guerra, você que vai ser o vacilão que vai ficar pra trás? Não, se alista também, você vai ser o traidor? Então vamos pra guerra. Então tem esse caráter meio coercitivo também a propaganda. Você que vai ser o covarde? Não, né? Então vamos pra guerra. Ou coisas mais conclamatórias, tipo Wake Up America Day, 19 de abril de 1917, o dia que os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, tem esse cartaz dizendo que é o dia que os Estados Unidos acordaram. Lembra aquela frase o gigante acordou? Foi utilizada em manifestações aqui no Brasil? Parecido. O dia que a América acordou, o dia que os Estados Unidos acordaram, o dia que nós vamos pra guerra, nós fomos bombardeados, então nós não vamos ficar calados, né? Os alemães afundaram os nossos navios, então vamos lá derrotar a Alemanha. Então a propaganda tem essa proposta, né, de trazer as pessoas. Ou essa que eu acho sensacional, essa é da Marinha norte-americana. Como que você convence um jovem a ir pra guerra? Com dinheiro? Não. Com fama? Não. Com mulheres. Esse cartaz, a frase que tá dizendo aqui embaixo, assim, vocês estão vendo a mocinha toda se querendo pro marinheiro jovem, e aqui embaixo a legenda do cartaz é: ele voluntariamente, ou ele se voluntariou ao serviço de submarinos. Então ele é um voluntário, ele é um marinheiro voluntário. Então seja um voluntário também, você vai conseguir fama, mulheres. Então perceba onde a propaganda pega para convencer o jovem a lutar na guerra. E como eu disse, não só nas metrópoles, mas também nas colônias, né? Essa imagem aqui, esse cartaz, ele é muito legal. Para quem não sabe, o símbolo do Império Britânico é o leão. Então o leão é um símbolo do Império Britânico. E aqui esse cartaz diz: o Império precisa de homens. E aqui tem o leão, né, o rei da selva, e várias leoas em volta. O leão é a Inglaterra, é a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido. E as leoas são as colônias: Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia. Todos respondam ao chamado. Então, ajudado pelos jovens leões, o leão mais velho desafia seus inimigos. Se aliste agora. Ou esse cartaz que era específico para o Canadá, que tem o Let's Go Canada. Vamos, Canadá! Então, um soldado canadense ali com a bandeira britânica ao fundo. Então, os impérios também chamam as colônias assim: vocês são parte do nosso império, do nosso povo, então vamos junto pra guerra, se aliste e vamos lutar. Por isso Guerra Mundial, né? As colônias foram junto com as metrópoles. Esse outro cartaz aqui também é bem interessante: os pequenos americanos fazem sua parte. Coma oatmeal corn, né? Coma aveia, a milho com outros cereais, com leite. Economize alimentos para os soldados, né? Não deixe nada no prato. Então assim, você criança, coma tudo, não desperdice comida, porque os soldados estão precisando. Então você criancinha, come tudo, senão um bicho papão vem te pegar. E come tudo, senão um soldado vai morrer de fome. Basicamente é isso o cartaz. E esse outro cartaz vai na mesma pegada. Se você economiza comida, nós estamos salvando você, nós estamos protegendo você. Você economiza comida, porque a palavra save é salvar e economizar. Então, we're saving you, you save food. Nós salvamos você, você salva comida, você economiza comida. E aqui embaixo, os soldados bem alimentados vão vencer a guerra. Então, economize comida, para não faltar comida para o soldado, porque o soldado alimentado é o soldado vitorioso. Então, isso entra naquilo que eu estava falando da guerra total, o esforço de guerra. Você na sua casa, você não está lutando na guerra, mas se você economizar comida, vai ter comida para o soldado e o soldado vai lá e ganha a guerra. Então, todos têm que fazer a sua parte. Isso que quer dizer guerra total, que eu havia falado anteriormente. Pois bem, resultados da guerra, balanço da guerra. Entre 9 e 10 milhões de mortos. Dentro da Europa, a maior número de mortos até então. Como eu disse, houve outras guerras antes que mataram mais gente, mas fora da Europa. Muitas cidades destruídas, regiões agrícolas devastadas e enormes dívidas de guerra. Todos os países europeus estão com muitas dívidas. E a maior parte dessas dívidas viraram dívidas para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos emprestaram dinheiro para os países se reconstruírem. Então tá todo mundo devendo para os Estados Unidos. E tá todo mundo comprando dos Estados Unidos, os Estados Unidos tá milionário. Os Estados Unidos está enriquecendo e vai viver como se essa riqueza não fosse acabar nunca, mas vai acabar, cenas dos próximos capítulos. Fotos como essas de cadáveres amontoados pelas ruas das cidades ou pelos campos de batalha viraram coisa absolutamente comum. Muitos soldados na Primeira Guerra Mundial foram enterrados em valas coletivas e as famílias até hoje não sabem onde esses soldados foram
enterrados. Porque na Primeira Guerra Mundial não existia uma coisa que foi inventada por causa da Primeira Guerra Mundial, que é a identificação do soldado. Então muito soldado morria, ficava desfigurado ou se perdia, e quando iam pegar os corpos não sabia quem era quem, então só avisavam a família. Fulano morreu, onde ele tá enterrado? Não sabemos. Foi enterrado uma galera aí. Por causa disso, por causa da grande quantidade de pessoas que morreram e não puderam ser sepultadas e ter seu túmulo bonitinho ali pra sua família visitar, criaram, né, aquela chapinha, tipo uma medalhinha, você tem uma correntinha, uma medalhinha que tem ali a identificação do soldado, o nome e as informações dele, porque aí quando ele morre, você pega a chapinha ali e vê, esse aqui é o fulano de tal, manda o corpo pra família. É cruel, mas necessidades que surgiram por causa da grande mortandade das guerras. E aqui os cemitérios, né, com valas coletivas. Então, assim, tem cemitérios que tem, assim, centenas de soldados com cruzinhas, você só sabe que ali é um soldado que morreu na Primeira Guerra Mundial, mas não sabe quem é quem, porque os soldados não foram identificados. Isso também é um trauma para as famílias. Não só para os soldados, mas também para as famílias que perderam seus parentes, porque não sabem onde ele está enterrado. Então, isso é muito traumático. Quando você não consegue sepultar um ente querido que faleceu, isso causa um trauma. E aí vem o Tratado de Versalhes, o acordo que encerra a Primeira Guerra Mundial. Muitos classificam o Tratado de Versalhes não como um acordo de paz, mas como um acordo de guerra. Então, vocês estão vendo ali, está escrito em inglês, né, aqui do lado esquerdo da tela, ele diz o seguinte: o Tratado de Paz, os aliados e potências associadas, né, os aliados são a Inglaterra, a Rússia e a França, as potências associadas são os Estados Unidos, o Japão e os outros países que apoiaram a Tríplice Entente. Então, os aliados, os países e as potências associadas e a Alemanha assinam esse tratado com a França e a Grã-Bretanha. O Tratado de Versalhes tem alguns pontos. A guerra acaba em 1918, mas esse tratado é assinado após negociações em 1919. Percebam os itens do tratado. Esse tratado define que a Alemanha é culpada por toda a guerra. Pelo que a gente viu até aqui, a Alemanha não foi a única culpada, mas o Tratado de Versalhes diz que a Alemanha foi a culpada. Então ela virou o bode expiatório. A Alemanha é culpada. A Alemanha perde todas as suas colônias na África. Então as colônias alemãs vão ser distribuídas para as outras potências. A Alemanha perde parte de seus territórios. Então a Alsácia-Lorena, que eles tinham tomado da França no século XIX, volta para a França após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi proibida de ter exército e fabricar armas. Então a Alemanha não podia ter exército e não podia fabricar armas. E a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações a todos os outros países envolvidos na guerra. Vocês perceberam que esse Tratado de Versalhes puniu só a Alemanha? Só a Alemanha foi culpada, só a Alemanha teve prejuízo, a Alemanha teve que pagar indenização para todo mundo, teve que dar território para todo mundo, teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha foi a única que sofreu punições, sendo que ela não foi a única culpada pela guerra. Aliás, não foi nem ela que começou a guerra. Vocês viram, a guerra começou com a Áustria brigando com a Sérvia. Por que a Alemanha vai ser tão humilhada, tão maltratada, tão pisoteada pelos vencedores? Isso tem a ver com o que a gente viu no começo do primeiro vídeo. A Alemanha era a maior ameaça para a Inglaterra, a Alemanha era a maior ameaça para a França. Uma Alemanha forte superaria a indústria inglesa, superaria a indústria francesa, superaria a marinha inglesa, se tornaria uma grande potência. E ninguém queria que a Alemanha fosse uma grande potência. A Alemanha ameaçava os interesses das outras potências mais antigas da Europa. Então a Alemanha vai ser maltratada, humilhada, prejudicada, destroçada, para ver se eles param com essa história de querer ser a maior potência do mundo. Deu certo? É claro que não. Os alemães vão olhar para esse tratado e falar: isso é um absurdo. Inclusive o governo alemão que assinou esse tratado vai ser muito criticado pelos alemães. Os alemães vão falar que é absurdo. Eles pensam que são quem? Para acabar com a reputação do grande povo alemão. E isso vai gerar um sentimento de vingança. E esse sentimento de vingança, bem direcionado e bem articulado, vai dar muito poder para um carinha com um bigodinho muito específico, baixinho, mas que falava muito alto e era muito influente. E esse sentimento de vingança vai incentivar o povo alemão a olhar para o resto do mundo como raças inferiores. Cenas dos próximos capítulos. Essa foto foi tirada logo após a assinatura do Tratado de Versalhes. A gente tem aí da esquerda para a direita o primeiro-ministro francês, o primeiro-ministro italiano, o primeiro-ministro inglês e o presidente norte-americano, Woodrow Wilson, presidente norte-americano, que entrou no final da guerra e saiu como um dos grandes vencedores. Então aí a gente tem a França e a Inglaterra, que estavam desde o começo, a Itália, que mudou de lado no meio do caminho, e os Estados Unidos, que apareceram no final e assumiram os créditos por toda a vitória. Essa é a foto. Vocês estão vendo ali eles sorridentes, do tipo: resolvemos a Primeira Guerra Mundial, o mundo voltou à paz, está tudo resolvido, podemos voltar tranquilos para as nossas casas. Mas não era isso que as pessoas percebiam. Essa charge, infelizmente, eu não tenho o nome do autor dessa charge. Ela foi publicada em jornais da Inglaterra no dia da assinatura do Tratado de Versalhes.
mesmo dia que teve essa foto, teve essa charge. Essa charge representa os mesmos personagens da foto anterior, vocês conseguem reconhecer. Temos aqui primeiro-ministro da Inglaterra, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da França e aqui no fundo o primeiro-ministro da Itália. Estão vendo que o primeiro-ministro da Itália tá meio caveira, assim, tá meio monstro? Ele é um traidor, né? Ele é um traíra. Mudou de lado no meio da guerra. Diz o seguinte aqui em cima, ó, Peace and Future Cannon Fodder. Paz e futuro, bucha de canhão. A paz e o futuro com uma bucha de canhão. Então, associando a guerra. E aqui o personagem principal dessa charge é essa criancinha nua, chorando na parede no melhor estilo Kiko. E aqui no chão, um papel escrito Tratado de Paz. E aqui no topo, Turma de 1940. Essa criança, que aqui em 1919 é pequenininha, tá chorando logo após ler o Tratado de Paz. Quando ela lê o Tratado de Versalhes, ela percebe que o Tratado de Versalhes vai causar um sentimento de vingança entre os alemães. Que esse Tratado de Paz, ele não vai causar paz na Europa. Ele vai causar um sentimento de revanche. E que esse Tratado de Paz, na verdade, ele vai ser o pretexto para uma nova guerra. E para quando o autor dessa charge prevê uma nova guerra de grandes proporções? Para 1940, quando essa criança aqui for adulta. Então, que ela tá chorando porque ela sabe que daqui a alguns anos ela vai pra guerra. Uma das coisas que mais impressiona nessa charge, pessoal, é a percepção das pessoas de que esse tratado de paz não vai causar paz, ele vai causar guerra. Os problemas que causaram a Primeira Guerra Mundial não foram resolvidos com esse tratado. Esses problemas permanecem. Então, uma nova guerra para resolver esses problemas é questão de tempo. E outra coisa que impressiona muito é a data que o autor da charge coloca. Ele coloca a turma de 1940. A Segunda Guerra Mundial começa em setembro de 1939. Ele errou por 3 meses a data de início da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, mostra que estava muito claro para as pessoas no mundo todo, em 1919, que a Primeira Guerra Mundial não tinha acabado. Ela ia ter uma segunda parte e que ia ser pior do que a primeira. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Aí só pra encerrar, tá? Ali embaixo tá escrito The Tiger. Eu não sei quem é o tigre, mas enfim, algum deles ali diz. Curioso, parece que eu ouvi uma criança suspirando, uma criança chorando, porque essa criancinha tá lamentando o que eles acabaram de fazer, que foi esse Tratado de Versalhes. Pra encerrar, pessoal, essa é a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Se vocês pegarem o mapa lá do primeiro vídeo, né, das potências dos países que existiam na Europa, vocês vão ver que mudou muita coisa. Surgiram países novos, alguns países perderam territórios, outros ganharam. Então, por exemplo, o Império Alemão acabou, virou só Alemanha, virou República Alemã, não é mais Império, e esse Império Alemão perdeu alguns territórios. O Império Austríaco acabou, agora a gente tem a Áustria, a gente tem a Hungria, a gente tem a Tchecoslováquia, que fazia parte do Império Austríaco, a gente tem a Iugoslávia, que é a junção de vários territórios que faziam parte dos Balcãs, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, a Sérvia, todos ali que faziam parte, vários territórios dos Balcãs se juntaram com a Sérvia e formaram a Iugoslávia. Alguns territórios que eram do Império Turco-Otomano, alguns territórios que eram do Império Austríaco. O Império Turco-Otomano acabou, não tem mais Império Turco-Otomano. Quer dizer, o Império Turco-Otomano ainda vai durar mais um pouquinho, ele oficialmente acaba em 1929, ainda dura ali mais uns 10 anos, mas assim, territórios na Europa, basicamente ele só tem Istambul na Europa, em umas terrinhas a mais. O Império Turco-Otomano já encolheu, já perdeu quase todos os seus territórios, ele já era meio que só a Turquia atual. A Europa perdeu a hegemonia econômica, não é mais a Europa a principal, onde está a principal economia do mundo. A Inglaterra não é mais a principal potência do mundo. Agora a principal potência capitalista do mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que vai mandar na economia mundial a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Vai ter a maior indústria, a maior economia, a maior riqueza, a cultura norte-americana vai se espalhar pelo mundo, graças à destruição que a Europa sofreu na Primeira Guerra Mundial. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Abraços para vocês e até mais.